Olá, alunas, olá, alunos. Eu estou aqui para corrigir a prova, então, do Marx com vocês. Vamos questão por questão e vamos fazer com calma elas, né? Vamos ver se vocês acertaram aí ou não, né? Então, vamos lá. Questão 1 do Enem, veja, 2013. Na produção social que os homens realizam, lembra? Questão já começou assim, o que eu sempre falo para vocês? Já vejam da onde está, da onde vem esse trecho, né? Nunca se esqueçam dessa parte aqui, ó, para o Enem, isso aqui é super importante, né? E para os vestibulares, na verdade, isso é super importante saber da onde vem esse texto. Então, esse texto é do próprio Marx mesmo, né? Prefácio à crítica da economia política. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes das suas vontades. Ou seja, né, os homens entram em relações independentes da sua vontade. Tais relações de produção, ou seja, relações de produção, correspondem a um estágio definitivo de desenvolvimento de suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas políticas e jurídicas e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social, né? Então ele está falando do trabalho. O Marx está falando do trabalho aqui, né? Relações de produção correspondem ao estágio de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. O que são as forças materiais de produção, né? É a efetivação do trabalho mesmo, né? Força nossa que nós temos, né? Nosso trabalho, nossa mão de obra, né? Então as nossas relações, né, estão baseadas nisso. Então toda a nossa relação social constitui a estrutura econômica de uma sociedade, né? Fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas políticas e jurídicas. Então ele está dizendo que a política e a jurídica está baseado numa estrutura econômica, né? Para o autor, a relação entre economia e política. Então a gente está falando de superestrutura e infraestrutura. Lembra que eu falei isso para vocês? Né? Infraestrutura é a parte que sustenta a sociedade, a parte econômica, né? E essa parte aqui, ó, né? E a superestrutura, que é a parte política, a parte ideológica, a parte cultural, né? Ela é sustentada, mas também dá sustento, dá continuidade nessas relações econômicas, né? Relações de desigualdade. Então, para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia? Não. O proletariado nunca é contemplado pelo processo de mais-valia. É a burguesia que é contemplada pelo processo de mais-valia, tá? Não é o trabalhador, né? B. O trabalho se constitua, né? Faz com que o trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Sim, né? A produção material, a produção da matéria, a produção de vida, né? Ela tem como fundamento o trabalho, né? Então o trabalho, que é o trabalho na modernidade, né? Na verdade não o trabalho na modernidade, né? Mas o trabalho, o Marx está falando do trabalho no geral aqui, né? É ele que é o fundamento, né, da produção material. A gente produz o mundo a partir do trabalho. É isso, na verdade é isso que quer dizer essa frase, né? A gente produz o mundo a partir do trabalho. Então é a B, já sabemos aqui que é a B. Deixa eu até marcar aqui para vocês, para a gente não nos esquecermos. Fazer diferente. Pronto. Não tá pronto. Agora pronto. Vamos ver as outras então. C. A consolidação das forças produtivas. Faz com que, né, no sistema capitalista, faz com que a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Não, Marx não está falando disso, né? As forças produtivas, elas estabelecem relações de desigualdade social, né? Para Marx, as lutas de classe, né? A divisão entre trabalhador e proletariado, trabalhador e burguesia, né? Enfim, que não tem a ver com o progresso humano, né? As forças produtivas estabelecem relações de exploração do humano, não de progresso humano. D.
no sistema capitalista faz com que a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Sociedade civil são todas as pessoas que não estão no Estado, que não estão no governo, né? Ou seja, a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Quanto mais eu me desenvolvo economicamente, mais todos os cidadãos são autônomos. Não. A gente está falando da burguesia, né? Não do trabalhador. E a burguesia revoluciona o processo social de formação da consciência de classe. Não, a burguesia não vai fazer com que exista consciência de classe, né? É o trabalhador, isso cabe ao trabalhador, não à burguesia. Então, questão número 1, Enem 2013, letra B, né? O trabalho realmente constitui o fundamento da produção material, certo? Muito bem, questão então número 2, aqui, né? 2, UEL 2014. No final de 2000, UEL é a Universidade Estadual de Londrina, ela fica lá no Paraná. No final de 2000, o jornalista Scott Miller publicou um artigo no The Wall Street Journal, reproduzido no estado de São Paulo, com o título "Regalia para empregados compromete os lucros da Volks da Alemanha". No artigo ele afirma: a Volkswagen vende 5 vezes mais automóveis que a BMW, mas ela vende menos no mercado do que a rival. Para saber por quê, é preciso pegar um operário típico da montadora alemã. Klaus Seifert é um veterano de casa, cabelo grisalho. Seifert é um planejador eletrônico do circuito impecável. Seifert é um planejador eletrônico de currículo impecável. Sua filha trabalha na montadora e, nas horas vagas, o pai dá aulas de segurança no trânsito em escolas vizinhas. Mas Seifert tem ainda uma bela instabilidade no emprego. Ganha mais de 100 mil marcos por ano. Ganha mais então de 51 mil euros por ano. Embora trabalhe apenas 7 horas e meia por dia. Ou seja, ele trabalha. Ele não trabalha nem 8 horas por dia. E ele está ganhando mais de 50 mil euros por ano. 4 dias na semana, né? Então ele trabalha 7 horas por dia, 4 dias na semana, ele ganha pra caralho. Ganha muito, desculpa, falei palavrão, mas tudo bem. Sei que falam que somos caros e inflexíveis. Protesta o alemão durante o almoço no refeitório da sede da Volkswagen. Mas o que ninguém entende é que produzimos veículos muito bons. Ou seja, ele está justificando que ele trabalha e pouco, ganha muito, porque o produto dele final é muito bom. Ou seja, está dizendo que os outros não é. E quanto a lucros muito bons, né? Então a gente está pensando nisso no lucro. Veja, trabalha pouco, ganha muito. E a justificativa é que ele faz produtos bons. Ou seja, os outros não fazem produto bom, o dele é bom. A relação entre lucro capitalista, lucro, né? E a remuneração da força de trabalho. Será que os trabalhadores são remunerados igual esse senhor de cabelos grisalhos aqui? Pode ser abordada no conceito de mais-valia. Isso, mais-valia tem a ver com o lucro e a remuneração da força de trabalho. Pode ser abordada a partir do conceito de mais-valia, definido como aquele valor produzido pelo trabalhador que é apropriado pelo capitalista, sem que um equivalente seja dado em troca. Ou seja, a mais-valia é o trabalho não pago, aquilo que você trabalha e não é pago para isso. Você trabalha e não é pago para isso. Tá bom? Com o intuito de ampliar a taxa de extração de mais-valia, qual seria a medida imediata mais adequada a ser tomada por uma empresa de automóveis? Veja, essa questão ela é bem específica, porque ela vai falar não só da mais-valia, tem que saber o conceito de mais-valia, mas também tem que saber o conceito de mais-valia relativa e mais-valia absoluta. Lembrando, mais-valia relativa é quando eu coloco máquinas, eu faço com que o trabalhador, eu coloco alguma máquina, alguma inovação tecnológica ali, e eu faço com que o trabalhador produza mais, tá? Então, veja, ele vai produzir mais. Antes, se o trabalhador fosse o dono, da sua produção, o que ele trabalhasse, o que ele produzisse a mais, viria para ele. Então, vamos supor, no artesanato, no modo de produção artesanal, vamos supor que eu sou um ferreiro, E aí eu faço então espadas. Eu sou ferreiro e faço espadas, Vamos pensar nisso.
ou faço, né, enfim, faço espadas. Aí eu de repente produzo uma espada por semana. Né? Aí de repente alguém fala, olha, mas inventaram, sei lá, um forno novo que você derrete o metal de uma forma, né? E também tem uma ferramenta nova que você bate na espada, né, no ferro e ela faz mais rápido, enfim. Aí eu compro isso daí, eu compro esse forno novo, vamos supor, e de repente, realmente, ele aquece muito mais, é muito mais eficiente e eu consigo produzir uma espada em uma semana. Então, ou seja, né, no final do mês, antes eu produzia 4, agora estou produzindo 8. Então, eu, como sou dono do meu meio de produção, né, eu comprei esse forno e produzo 8 espadas. Né, então eu posso vender as 8 e o dinheiro das 8 que eu vendi fica para mim. Na relação trabalhista isso não acontece. Se acontecesse dessa maneira, eu produzo 4 espadas. Talvez eu nunca consiga comprar mais espada do que eu produzo. Aí o capitalista vai lá e coloca, né, o dono da fábrica, coloca uma máquina melhor, compra uma máquina melhor. Né? Então, em vez de eu produzir agora 4, eu produzo 8. Só que ainda assim, essas 8 nunca vão voltar para mim, apesar da minha fábrica e do lucro da minha fábrica ser muito maior e depender de mim. Né? Porque não depende somente do capitalista que está lá comprando, mas também depende do trabalhador. Né? Então, isso é uma mais-valia relativa. Né? Teoricamente, eu trabalho menos para produzir a mesma coisa. Né? Então eu deveria ter mais tempo livre, vamos supor, né? Ou então ganhar mais, trabalhar mais tempo e ganhar mais, que eu estou produzindo mais. Mas isso não acontece, não volta para o trabalhador. E tem também a mais-valia absoluta, né? Que não é quando eu coloco, não é quando eu incremento, né? Não tem um incremento da máquina aí, mas é quando eu trabalho mais, né? Vamos supor, eu coloco um controle maior, eu faço hora extra que não é paga. Né, eu lembro que no vídeo desse exemplo, né, do WhatsApp, né, eu estou trabalhando o tempo todo no WhatsApp, é final de semana, é feriado, é à noite, mas eu não estou sendo pago para isso, né? Eu posso às vezes ter que trabalhar 10 horas da noite porque chegou um e-mail lá, tipo, dá uma olhada aí, e às vezes eu dou uma olhada, a gente comenta, a gente conversa, mas eu não estou sendo pago para isso, né? E é um exemplo, mas a gente está dando outros exemplos aqui também, né? Às vezes colocar para bater o ponto, por exemplo, né? Você tem que chegar nesse horário, sair nesse horário, né? Você está fazendo muito pouco, tem que dobrar a sua meta. Então vou começar a ter metas para os trabalhadores, né? Vou forçar eles a trabalharem mais pelo mesmo preço, pelo mesmo salário, né? Então isso é mais-valia absoluta. Então, conectando aqui, né, a gente pode perceber, né, que esse cara trabalha 4 horas por semana, 7 horas por dia, e ele ganha mais de 50 mil euros, tá? Então, por isso está falando de mais-valia, né? Mais-valia aqui é absoluta, ele quer saber da absoluta. Então, com o intuito de ampliar a taxa de extração de mais-valia absoluta, que é aquela de intensificação, né, do trabalho, né? Qual seria a medida imediata mais adequada a ser tomada por uma empresa de automóveis? A. Aumentar o número de veículos vendidos. Tá, mas vai aumentar como? Eu vou aumentar porque eu vou dar técnicas novas ou eu vou cobrar e fazer com que meus trabalhadores trabalhem mais? Então não é só isso. B. Transferir sua fábrica para regiões cuja força de trabalho seja altamente qualificada. Transferir sua fábrica para regiões cuja força de trabalho seja altamente qualificada. Não, né? Não, porque a gente está falando de mais-valia absoluta. Eu vou fazer com que as pessoas trabalhem mais em menos tempo. Não necessariamente tem a ver com a alta qualificação delas, tá? Não necessariamente. Veja, esse cara aqui é altamente qualificado, né? Mas ele está trabalhando bem pouco. Né? Às vezes uma pessoa pouco qualificada é até melhor para uma empresa, né? Porque ela vai poder cobrar mais essa pessoa e pagar menos. Então não é isso. Lembra, tem a ver com horas, com trabalhar mais. Né? Pode ser que essa pessoa altamente qualificada trabalhe mais, porque ela é altamente qualificada, mas isso não é certo. Né? Não é certo afirmar que todas as pessoas altamente qualificadas vão trabalhar mais. C. Incrementar a produtividade por meio da automatização dos processos de produção. Incrementar a produtividade por meio da automatização. Isso, né? De processos de produção. Isso daqui é mais-valia relativa, não mais-valia absoluta. Tá? Eu vou colocar novos processos de automação aí, né?
no processo de produção, né? Isso. Vou deixar automático as coisas, né? Vou colocar uma máquina, deixar as coisas mais automáticas, né? Veja, eu poderia trabalhar menos, o trabalhador poderia trabalhar menos, né? Mas não é o que acontece. D. Ampliar os gastos com o capital constante, ou seja, o valor despendido com os meios de produção. Não, esse realmente não tem nada a ver. Por fim, sobrou a E, deve ser a E. Intensificar a produtividade da força de trabalho sem novos investimentos de capital. Isso, perfeito. Sem novos investimentos de capital. Por quê? Né, eu não vou ter um investimento maior, né, mas eu vou cobrar que o meu trabalhador, por exemplo, eu vou estabelecer metas para ele. Gente, vocês têm que dobrar a meta de vocês, vocês têm que dobrar a meta de vocês, têm que dobrar a meta de vocês. Eu vou fazer com que ele trabalhe mais. Então, intensifico a produtividade sem ter gastos, né, um investimento maior na minha empresa. Tá certo? É a E. Vou marcar aí para vocês saberem. Tá? Pois muito bem. 3. Também da UEL. Depois de viajar nas alturas durante toda a campanha eleitoral no ano passado e resistir bravamente em alta durante o começo do governo Lula, o dólar finalmente começou a voltar ao equilíbrio, seu valor. O dólar finalmente começou a voltar ao seu valor de equilíbrio, aquele em que reflete as condições econômicas do país sem os sustos especulativos das eleições e outros terremotos emocionais que o mercado usam com maestria para obter lucro, né? Então, uma reportagem de 2003 do governo Lula, né? O dólar baixa, então o dólar está baixando. O texto expressa fenômenos típicos da sociedade capitalista: fetichismo e alienação. Então, a gente viu isso, fetichismo e alienação. Sobre esses fenômenos, considere as seguintes afirmativas. Então, vamos lá, né? Sobre fetiche e alienação. Na situação apresentada, integram um processo neste caso, sujeita o capital financeiro a um comportamento racional, cuja consequência é a alocação ótima de recursos. Será que é um comportamento racional, né? Tá falando aqui, né? Outros terremotos emocionais, né? Enfim, em momentos de eleição, especulativa, enfim, né? Na situação apresentada, integram um processo que, nesse caso, sujeita o capital financeiro a um comportamento racional, cuja consequência é a alocação ótima de recursos, né? Enfim, tá um pouco estranho, né? Não sei, tá um pouco estranho essa 1 aí. 2. São fenômenos sociais, né, sobre o fetichismo e alienação. É engraçado que a gente fala de racionalização, é o oposto um pouco de fetichismo e alienação, né? É um pouco oposto sobre isso, né? 2. São fenômenos sociais nos quais as mercadorias e o capital aparecem às pessoas como possuidoras de vidas próprias. Perfeito, né? Fetichismo e alienação. A mercadoria aparece como possuidora de vida própria. A 2 está certíssima. 3. São fenômenos que, na situação apresentada, revelam a insensibilidade dos agentes econômicos às influências da esfera política. Não. Insensibilidade aos eventos de agentes econômicos à influência da esfera política? Não, é exatamente o contrário, né? É os eventos de caráter psicossocial. Não, está errado, com certeza. E 4. São fenômenos nos quais os homens, a exemplo da situação apresentada, não se reconhecem nas obras que criam e deixam-se governar por elas. Perfeito, né? Perfeito. Fetichismo e alienação. Os objetos governam as pessoas. Os objetos... as pessoas se coisificam e os objetos se humanizam. Perfeito, né? Isso. Então vamos ver uma que tem a 2 e a 4. 2 e 4. 2 e 4 e 3. A 3 a gente já viu que está completamente errada. Então é a C. Perfeito. Né? É a C. Fetiche e alienação. Né? Fenômenos sociais em quais as mercadorias e o capital aparecem às pessoas como possuidoras de vida própria. É isso. UFO. Né? Eu adaptei ela, coloquei uma questãozinha a mais aí. UFO 2012. Em uma passagem de As Aventuras do Barão de Munchausen, personagem do folclore alemão, ele e seu cavalo encontram-se atolados em um pantanal, e para sair dessa situação, o barão puxa a si mesmo pelo cavalo, levantando-se com sua montaria do terreno movediço. Em mais de uma ocasião,
os sociólogos usaram essa metáfora para aludir ao modo pelo qual os positivistas procuravam um método objetivo, neutro e livre de ideologias. O que ele está falando aqui, né? Ele começou a falar do cavalo, o barão tá, né, não tem nada a ver com o cavalo aqui, né? Um barão puxando o seu cabelo, né? Começou a falar lá das aventuras do barão de Munchausen, do folclore. Ele e seu cavalo, isso. Ele e seu cavalo, começou a falar do cavalo que se encontram assim, atolados, para falar do método objetivo positivista, né? O que ele está querendo dizer com essa questão? Ele está falando, fazendo uma crítica, né? Em mais de uma ocasião, os sociólogos usaram essa metáfora, né, para aludir ao modo pelo qual os positivistas procuravam um método objetivo, neutro, livre das ideologias, né? Ou seja, os sociólogos que utilizam essa metáfora, né, eles estão dizendo que o método positivista talvez não dê certo. É uma crítica ao método positivista, né? Muito objetivo, muito neutro, livre das ideologias. Será que a gente consegue ser livre das nossas ideologias? Será que a gente consegue fazer ciência de forma neutra? É isso que eles estão dizendo, né? Por que o barão está puxando o próprio cabelo, para ele, né? Sair do atoleiro com o cavalo? Isso quer dizer o quê, né? Que metáfora é essa, né? É uma metáfora que está dizendo que eu consigo resolver meus próprios problemas sem interferência externa, né? De forma neutra, né? De forma objetiva, né? Livre das minhas ideologias, livre das ideologias dos outros, né? Está falando da ciência. Em oposição a essa suposta objetividade, Marx criticou veemente os positivistas, uma vez que... Então, né? Marx criticando positivistas. Uma vez que, deixa eu colocar tudo aqui, uma vez que, para o autor, o método possui uma objetividade parcial, pois na escolha do objeto entra em ação a ideologia do autor, que não interfere, entretanto, na análise dos conhecimentos. Não, o método possui uma objetividade parcial, talvez, pois na escolha do objeto entra em ação a ideologia do autor. Perfeito. Que não interfere, entretanto, na análise dos acontecimentos. Sim, interfere. Toda ciência vai interferir na análise dos acontecimentos. Não quer dizer que ela seja menos verdadeira, né? Mas toda a ciência, a química, a física, a matemática, a sociologia, a biologia, a história, a geografia, toda a ciência está condenada, né, a ser olhada, a analisar o mundo a partir da ideologia de quem a produz, né? E isso interfere, mas não quer dizer que ela não seja verdadeira. Essa é a grande questão que a gente viu nas aulas. B. A análise social, a partir da perspectiva do operariado, deve contribuir para a harmonia das relações sociais de produção. Não é harmonia, gente, não é harmonia. Marx não está falando de harmonia, Marx está com sangue nos olhos. Marx está falando dos trabalhadores fazerem a revolução, acabarem, né? O socialismo e o comunismo é acabar com a classe social, né? Mas no primeiro momento é o operariado que vai ter que acabar com a burguesia, tirar a burguesia da posição de classe dominadora, tá? Então não tem nada a ver com harmonia, tem a ver com luta. C. A análise das condições de vida do proletariado europeu no século XIX. Então, a análise das condições de vida, né, deve incidir sobre a crítica social com vistas à reforma da sociedade burguesa. Não, de novo, né, luta, briga, é briga. Marx está a fim de briga mesmo. Então, não é reforma. D. O método deve contribuir não só para a interpretação, mas igualmente para a transformação social. Perfeito, né? A praxis, o Marx chama isso de praxis. Vou até marcar aqui para vocês verem. Opa, tem acento. É a praxis. O Marx está falando da praxis. Praxis é isso. O método deve contribuir não só para a interpretação. Que método é esse, Rodrigo? É a praxis. Que a gente vai interpretar a realidade, mas também transformar a realidade. Tá? Fechou. Ups. E a praxis. Então é essa, né? Então já é essa. Vamos ver aí. E a praxis, enquanto método, direciona o olhar científico para as desigualdades sociais, invalidando pressupostos objetivos da pesquisa sociológica. Não.
o Marx não está invalidando todos os pressupostos objetivos. Ela ainda é objetiva, né? Ela é objetiva, né? Mas ela tem uma objetividade que ela a escolha do meu objeto, ela é influenciada, a escolha do meu objeto de estudo, do meu objeto de pesquisa, é sobre aquilo que eu vou olhar. Essa parte é super importante. É sobre aquilo que eu vou olhar. Está muito conectado com o meu estilo de vida, com a minha ideologia de vida, com aquilo que eu acho que é certo e que é errado. Então, para onde eu vou olhar, né? Eu vou estudar o proletariado, eu vou estudar a burguesia, eu vou estudar os punks, eu vou estudar famílias, eu vou, entendeu? Então, para onde eu vou olhar, tá ali imerso, invernizado pelo meu olhar, né? Então, aí vem a subjetividade do método mesmo. Entretanto, isso não significa que os pressupostos objetivos na pesquisa sociológica sejam invalidados. Por quê? Porque eu vou olhar de uma forma subjetiva, mas eu vou analisar de uma forma objetiva. Então, vou fazer entrevista, vou anotar, eu vou escrever, eu vou fazer entrevista com um gravador. Então, eu vou chegar em casa, eu vou ouvir de novo, né? Eu vou anotar, eu vou transcrever essa entrevista, enfim. Vou fazer tudo de forma muito objetiva e vou ter que defender meus pontos de forma objetiva. Então tem essa relação entre objetividade e subjetividade, sim, que o método objetivo, né, o método positivista aqui, ele diz que não tem em nenhum momento, e o Marx está falando que tem, né? Inclusive tem, e isso a gente tem que fazer ciência pensando de onde a gente fala e pensando nessa transformação do social, tá? Pois bem. Então, tá certo. Então, a D. 4D. 5. Unicentro. 2011. Teria orgulho, sim. Teria orgulho, sim. O que está falando? João Ubaldo Ribeiro. Um nome muito importante, né, da literatura brasileira. Viva o povo brasileiro. Esse é o livro dele. Então, já sabe que é uma coisa mais da literatura. Teria orgulho, sim. E estava seguro de que um dia teria mesmo esse orgulho, se a luta e o sofrimento fossem não para preservar o Brasil, onde muitos trabalhavam e poucos ganhavam, onde o verdadeiro povo brasileiro, o povo que produzia, o povo que construía, o povo que vivia e criava, não tinha voz nem respeito, onde os poderosos encaravam sua terra apenas como algo a ser pilhado e aproveitado sem nada dar em troca, piratas de seu próprio país. Tá fazendo uma crítica dura à burguesia, né? Teria orgulho, e ao processo colonial também, né? A gente pode pensar no processo colonial aí. Teria orgulho se essa luta tivesse sido, como poderia ser, para defender um Brasil onde o povo governasse, um grande país, uma grande pátria, em que houvesse dignidade, liberdade e justiça. Viva o povo brasileiro. João Ubaldo Ribeiro. Os escritos de Karl Marx refletem o seu interesse pelas mudanças do tempo moderno, né, modernidade, principalmente as ligadas ao desenvolvimento do capitalismo e aos seus principais elementos, o capital e a mão de obra salariada. Nesse sentido, pode-se utilizar este recorte de texto do clássico do João Ubaldo Ribeiro para exemplificar o conceito de... E agora, hein? Que conceito será que ele está trazendo aqui no que a gente leu? Mais-valia, que ao desvalorizar o trabalho, aumenta o valor do produto e gera diferenças sociais. Nossa, mas está falando de produto? Será que é isso que está falando de trabalho? Será? Vamos ver mais. B. Luta de classes, aos quais no capitalismo estabelecem desigualdades e relações de antagonismo e exploração. Tá mais próximo, né? Exploração tem a ver com pilhar, né? Colocou aqui pilhado. Nossa, essa palavra tá muito aqui, exploração, né? Ele vai pilhar e aproveitar sem dar nada em troca. Olha só, né? Sem dar nada em troca. Né? O capitalista tá roubando sua força de trabalho. Piratas do seu próprio país. Tá bem próximo, né? Antagonismo de classe, né? Tá falando exatamente sobre isso. C. Dominação, em que a economia mecanicamente determina todas as demais esferas da sociedade.
Será que está falando isso no texto? Veja bem, essa questão é um pouco difícil porque os conceitos do Marx até aqui estão certos, né? A gente tem que fazer essa relação com o texto, né? Em que a economia... Está falando de economia aqui? Tá falando um pouco de economia também, né? Que a economia mecanicamente determina todas as demais esferas da sociedade. Mas está falando que a economia determina todas as demais esferas da sociedade? Enfim. D. Trabalho visto como a única força capaz de fazer um grupo se sobrepor ao outro, impondo a sua força de vontade. Não está falando exatamente do trabalho, né, como saída, né, para a exploração. No texto não está falando sobre isso. E, opa, tem um pontinho aqui. A alienação, em que os operários não percebem o produto final como resultado do seu trabalho, por causa das desigualdades sociais. De novo, está falando sobre trabalho, né? O texto não está falando sobre trabalho, na verdade. Eu iria na B. Com certeza. Com certeza. Essa é uma questão difícil, gente. Acho que seria a questão mais difícil, mas não necessariamente tanto pela sociologia, porque tem que saber os conceitos, mas também porque tem que relacionar ao texto do João Baldo Ribeiro, que é e o João Baldo Ribeiro escreve de forma muito difícil. Estou até assustado que esse texto está bem facinho aqui. E não está fácil, né? Mas, enfim, né? Tá falando de orgulho, né? O sofrimento fosse não apenas para preservar o Brasil, onde muitos trabalham, poucos ganham, né? Onde o verdadeiro povo brasileiro, o povo que produzia, que construía, que vivia e criava, não tinha voz, não tinha respeito, né? Tá falando do trabalho, mas tá focando mais no respeito, onde os poderosos encaravam suas terras apenas como algo a ser pilhado, né? Esse aqui para mim é a parte principal, acho, do texto, né? Por isso que eu vou na B. E minha colinha aqui é B, tá certo, 5B, isso mesmo. Né? Luta de classes, as quais o capitalismo estabelece desigualdades e relações de antagonismo e exploração. E eu acho que essa B ela ainda é maior do que todas as outras. Alienação, trabalho, dominação, mais-valia, tá falando daqui da luta de classes. Né? Então eu iria na B. Tá? Essa é uma questão difícil. E, analise os dois textos a seguir. 1. A emancipação política de fato representa um grande progresso. Não chega a ser a forma definitiva da emancipação humana em geral, mas constitui a forma definitiva da emancipação humana dentro da ordem mundial vigente até aqui. Veja só, essa é uma frase do Marx, vamos ler com muita calma, eu vou ler de novo com vocês. Do Marx. É um texto que chama Glosas Críticas Marginais ao artigo O Rei da Prússia e a Reforma Social de um Prussiano. Então Marx fez uma carta e está fazendo uma crítica a esse texto na época. Era muito comum, né? Chamava-se cartismo. Né? Esse processo de escrever cartas criticando algum texto. Hoje a gente tem internet, né? Hoje a gente tem um acesso muito diferente, né? Mas antes a gente via dessa forma. Então, vamos de novo. A emancipação política, de fato, representa um grande progresso. Então, a emancipação política representa um grande processo. Marx fala muito de emancipação humana, né? Mas aqui ele está falando de outro tipo, de emancipação política, né? Não chega a ser a forma definitiva não chega a ser a forma definitiva de emancipação humana em geral, mas constitui a forma definitiva da emancipação humana dentro da ordem mundial vigente até aqui. Que fique claro, estamos falando aqui da emancipação real, de uma emancipação prática. Olha só isso, né? Que legal. Vamos ver se o segundo texto ajuda mais a gente. A burguesia, enquanto classe revolucionária, representa um projeto de emancipação que era atraente à massa expoliada do regime feudal. E por isso constituiu forças para promover as transformações sociais que eram necessárias para a instauração da emancipação política, ou seja, do modo de produção capitalista. Veja, esse trechinho aqui, esta pessoa, né, o Osmar Martins de Souza e a Analéia Rodrigues, né, no texto Emancipação Política, Emancipação e Humana, né, do Marx, eles estão dizendo o quê? Eles estão relendo esse texto. Eles pegaram esse trechinho aqui e eles estão explicando. Veja que legal essa questão. A burguesia enquanto classe revolucionária, ou seja, o Marx entende que a burguesia foi uma classe revolucionária. Ela fez a revolução burguesa acontecer. Né? Ela fez. Né? E ela apresentou um projeto de emancipação para a humanidade, né? Para a humanidade, não, para a sociedade dela.
né, que era atraente às massas do regime feudal, né, a grande maioria das pessoas, né, os servos, né, do regime feudal, não tinham, eles não tinham direito a voz, né, eles não tinham direito a estar na política, a fazer política, né, eles não tinham direito a escolher seus governantes, né, então a burguesia ofereceu isso para eles, agora vocês vão escolher seus governantes. Isso foi super atraente, né? E por isso conseguiu forças para promover as transformações sociais que eram necessárias para a instauração da emancipação política, né? Ou seja, né, o modo de produção capitalista ele traz com ele uma emancipação política, ele traz uma forma política diferente da anterior. A anterior era a partir das monarquias, você não podia escolher quem era seu rei. Agora você pode, e isso é extremamente revolucionário, e isso é uma emancipação, é um tipo de emancipação. Veja, não é humana, né? A humana é muito maior, mas ela é política, né? Então por isso que o Marx fala, né? Mas constitui, né? Não chega a ser a forma definitiva de emancipação humana, ok? A emancipação política não chega a ser a forma definitiva de emancipação humana, mas constitui a forma definitiva da emancipação humana dentro da ordem vigente. Então até aquele momento foi uma ótima emancipação, né? Foi uma ótima forma da gente diminuir a dominação dos reis, né? De a gente poder indicar alguém para a gente votar. Ok, então a burguesia fez isso, né? Emancipação política. Ou seja, com a emancipação política, a burguesia com a emancipação política, a burguesia se efetivou como a classe dominante, governante, com a consolidação do regime político moderno em substituição ao antigo regime feudal, né? Antigo regime, o feudal. Mas isso não significou a eliminação da sociedade de classes e nem levou à emancipação humana. Então, está falando que, estão lendo Marx e dizendo, o Marx disse que a burguesia foi revolucionária. A burguesia foi uma classe revolucionária, né? Ela é uma classe revolucionária, ela fez a revolução, mas ela fez a revolução política e não a revolução. Ela fez a emancipação política e não a emancipação humana. Qual é a emancipação humana? Acabar com as classes sociais, acabar com essas desigualdades. E aí já vou falar uma coisa a mais que não está aqui no texto. O Marx vai dizer que a única classe social capaz de realizar essa emancipação humana, de colocá-la em prática, é o proletariado, tá? São os trabalhadores. Assinale a resposta incorreta. Gente, no vestibular, posso dar uma dica que vocês têm que fazer quando aparecer essa palavra? Cadê? Aonde eu coloco aqui? Revisão, não. Inserir. Aqui. Eu sempre faço isso daqui. Aqui, ó, encontrei. Eu sempre faço isso quando eu encontro esta palavra. É lógico que eu não faço dessa forma. Pronto. Eu sempre faço, quando encontro essa palavra incorreta, eu faço um risco bem grande para que eu saiba que essa palavra ela não deve ser esquecida de nenhuma maneira. Pronto, assim, né? Assinale a alternativa incorreta. Gente, muita gente erra no vestibular porque não coloca a palavra incorreta. Mas muita gente. Vocês vão ver, vocês estão com pressa, estão atrasados, estão escrevendo, vocês vão ver que está ali, tá? Então assinale a resposta incorreta a respeito do conceito de emancipação humana para o pensador Karl Marx. Vamos lá então. Essa é a última, né? Chegamos na última. Então, a resposta incorreta para o conceito de emancipação humana para o pensador Karl Marx. A. Uma sociedade verdadeiramente humana, uma sociedade emancipada, é aquela que eliminou efetivamente a exploração do homem pelo homem. Perfeito, tá certíssimo. Vou até colocar aqui. Tá certa? Não é para anotar. Tá certo. B. O proletariado deve orientar as suas lutas políticas com o objetivo de chegar ao poder e colocar o Estado a seu serviço, orientando-se pela lógica da revolução política e abrindo caminho para uma sociedade emancipada. Não é uma revolução humana, não é uma revolução política. Quem fez a burguesia já fez a revolução política. Já fez a revolução política, né? Já nos trouxe a emancipação política.
Nós agora precisamos de uma revolução humana, de uma emancipação humana, colocaria ainda mais, né? Orientando-se pela lógica da emancipação humana. Eu colocaria isso. Então, o proletariado deve orientar as suas lutas políticas com o objetivo de chegar ao poder e colocar o Estado a seu serviço. E eu ainda falo uma outra coisa para vocês. Colocar o Estado a seu serviço, talvez só no socialismo, não no comunismo. Que o Marx fala, né, que o socialismo é a primeira etapa para o comunismo, né? Eu acho que isso também está errado. Porque no socialismo, sim, a primeira etapa, o Estado tem que estar ao serviço do proletariado, para que o proletariado se torne classe dominante. E aí, ao se tornar classe dominante, né, a gente faz com que os meios de produção, é isso assim, a visão do Marx, né, vai fazer que os meios de produção sejam compartilhados por todos, que aquilo que você trabalhou é seu, aquilo que você trabalhou vai ser dividido em todos igualmente, né, não como a gente viu lá em cima, né, um cara trabalha nem 8 horas por dia, 4 dias na semana e ganha 5.000 euros por ano, né, né, enfim, é isso que o Marx está dizendo. Então eu também criticaria um pouco isso daqui, colocar o Estado a seu serviço do proletariado no primeiro momento, mas no segundo momento, que é onde a gente vai atingir uma sociedade emancipada, não, o Estado está a serviço de todos e não do proletariado, tá? Então essa questão está um pouquinho errada, então é essa, né? Já vou fazer o seguinte, né? Não vai confundir muito. Pronto, é isso. Tá. C. Marx considerou que a emancipação política foi uma grande conquista trazida com a Revolução Burguesa. Sim. Mas ressaltou enfaticamente que ela não representa a forma definitiva da emancipação humana. Sim. Pois não promoveu a igualdade real. Sim. Entre os homens e nem encerrou a exploração do homem pelo homem. Perfeito. D. O trabalho é a objetificação da essência humana. Sim, né? O Marx está dizendo isso ainda, de essência humana. Eu vou objetificar ela, então eu tenho um desejo subjetivo, eu vou transformar ela numa coisa, num objeto, né? Então, o trabalho é a objetificação da essência humana. É o esforço material da transformação do mundo, sim, e satisfação das necessidades. E somente a partir da produção não alienada atingimos a emancipação humana. Perfeito. E a revolução política foi a revolução da sociedade burguesa. Isso, perfeito. E produziu somente a emancipação política. Então, a revolução política foi a revolução da sociedade burguesa e produziu somente a emancipação política. Perfeito. Ela não pode emancipar a humanidade. Ela não pôde emancipar a humanidade, ou seja, não supera a sociedade de classes, pois se funda na particularidade e no interesse individualista, da burguesia. Perfeito. Então, já temos aí a B. Bom, com aqui eu finalizo a nossa resolução da prova do Marx. Obrigado.